Aleluia. Aqueles que chegaram atrasados, agora boa tarde. Quem está aqui, diga eu estou. Quem quer ir embora, diga eu quero ir embora. Alguém quer ir embora? Alguém? 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 Acho que não, né? Aleluia. Tem um microfone rápido aí, eu estou nervoso, queria que o Tiago viesse orar por mim. Você, Tiago, você mesmo. Aleluia. Tiago, antes de você orar, eu queria que às vezes ele vai embora nervoso comigo. Eu amo a sua vida. Amém. Por isso que eu falei que eu quero falar com você. Amém. Amém. Eu também te amo muito. Você fica me expondo. Eu exponho para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Por favor, me abençoa aqui que eu estou nervoso. Por favor. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos estender as mãos para frente. Vamos abençoar o nosso pastor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nesta tarde, ó Pai querido, nós estamos aqui, Senhor. Louvamos, adoramos, exaltamos, ó Pai. E abrimos os nossos corações agora, Senhor, para receber aquilo que o Senhor já colocou no coração do Teu Filho, ó Pai. Meu Deus, que venha penetrar, ó Pai. Que venha, Senhor amado, transformar e quebrar aquilo que tem que ser quebrado, Senhor. Meu Deus, mudar o que tem que ser mudado, Senhor. Que Ele possa, Pai amado, cada dia mais continuar sendo usado, ó Pai querido. Meu Deus, como um canal, ó Pai amado, para alcançar diretamente os nossos corações, ó Pai. Que nesta manhã, Senhor, que todo levante, tudo aquilo que possa, Pai amado, roubar a Tua palavra dos nossos corações, venha cair por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, esta tarde, ó Pai querido, meu Deus, essa palavra abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, mano. Deus abençoe. Aleluia. Antes de eu começar aqui a ministração, quero mandar um recado onde eu estou, aqui. Mandar um recado aqui. Aqui. Me ajude. O tio quer. Tá em casa. Era para ele estar aqui, tá? E eu tive que pegar isso nos 45 do segundo tempo, que ele foi fazer o teste e ainda estava positivo o Covid ainda, então ele não pôde estar aqui ainda por força maior. Mas ele está quase zerado, irmãos. Continua orando por ele, está com uma tossinha ainda. É velho, é velho, é velho. E aí eu catei essa responsa. Tipo, na sexta-feira à tarde. Mas, amém. Eis-me aqui, Senhor. E antes, prepara aí para mim, Salmo 126, abre aí para mim, não estava no meu script, mas quero ler. Mas antes de eu começar aqui a pregação, a palavra que o Senhor trouxe à minha vida, eu quero chamar a atenção aqui de uma pessoa. Eu tenho pegado no pé dos homens, não é novidade. Semana eu dei uma falhadinha lá no grupo, pedi perdão, hein? Mas vocês deviam ter me cobrado, porque eu dei essa autoridade. Por que não apareceu, pastor? Aconteceu alguma coisa? A gente tem que um ajudar o outro. Ok? Quero chamar a atenção só de uma pessoa aqui que eu falei com ele pessoalmente. E eu dei a oportunidade para ele especialmente hoje. Chamei a atenção dele e eu quero que seja público isso. Porque eu quero te expor. Desculpa. Essa igreja aqui é embaçada. Ele é meu primo, ele sabe que eu amo a vida dele. Eu passei uma mensagem particular para o Hernandes, falei, Hernandes, você tem um talento em Deus. A igreja reconhece isso? E a palavra do Senhor diz em Coríntios que quando a pessoa não cumpre aquilo que ela foi designada a fazer, ela vai passar como pelo fogo. Vai passar por um tris. Porque fica na vida, sabe? Eu estou falando para você, mas serve para todos nós, até para mim. E Hernandes, eu quero te colocar aqui como um cargo de responsabilidade. Aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu quero dizer para você, Hernandes, que você pregou o que eu vou pregar hoje. Eu podia encerrar o culto aqui agora, porque você já ministrou em resumo aquilo que o Senhor colocou no meu coração.
Eu quero dizer que você tem um chamado e você tem uma responsabilidade. E você não pode mais brincar. Porque o tempo está acabando, você mesmo acabou de dizer aqui. O que vale é a eternidade, como você mesmo disse. E o que você ou nós temos feito para isso? Chegar lá. Assuma aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Em nome de Jesus. Você aceita a repreensão em público? Desculpa, Nath. Mas eu precisava. Para ele não vou pedir desculpa, não. Hoje vou ministrar aqui a segunda parte da colheita. Aqui, a minha segunda parte. Semana passada aprendemos que se a semente não... ela fica só. E aí ela não estoura, né? Porque a semente ela precisa dar uma estourada naquela casquinha, porque ela tem um alimento bem pouquinho ali. E ela precisa buscar alimento na terra para ela crescer, brotar, frutificar. Mas se ela não morrer, ela fica ali só para sempre. Eu vi uma história, não sei se é verdade, que acharam naquelas tumbas lá do Egito sementes já milenares enterradas. Sementes que estavam lá vivas. E aí eles tiraram elas, deixaram secar, elas morreram, plantaram e elas cresceram. Então você pode ficar a vida inteira morto. Junto com o farol. Então, irmãos, que a sua semente morra. E aí ela falou sobre sofrimento. E ela veio de novo hoje, falou sobre sofrimento. Aí vem o Hernandes e vem e fala sobre sofrimento. E eu quero te dizer que eu vou continuar falando sobre sofrimento. Diga, misericórdia. É quaresma. Quem aqui está no jejum da quaresma? É difícil, irmão. Não vi a hora de chegar domingo. Ser humano que sou. Eu falei pra Cris, ó, eu falei, mas não tive coragem. Eu falei, irmão, meia-noite eu já posso, né? Ela falou, em regra pode, né? Eu falei, mas não tive coragem, irmão. Não tive coragem. Vamos ler o Salmo 126, que para mim, eu peguei esse salmo para mim esse ano. É o salmo que eu tenho ministrado na vida de todos os irmãos que eu conheço. Eu coloco este salmo. Tem a ver com colheita, tem a ver com o que a gente está passando e tem a ver com o que a gente vai passar. Leia comigo. Vamos ler todos juntos? Está aqui, ó, no 3, como um coral. 1, 2, 3. Com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Aleluia. Amém. O tema da mensagem de hoje, irmãos, diz assim: a verdadeira colheita vem pela fé. Fala aí pro seu irmão, isso aí. A verdadeira colheita vem pela fé. Viu, Paul? Viu, Hernandes, Éder? A verdadeira colheita vem pela fé. Hebreus 11, do 1 ao 3, diz assim. Eu vou correr, irmãos, eu prometo que eu vou tentar terminar até as 13.
Mas se eu não terminar, não terminei. Ora, a fé, tá comigo, Felipe? Fica comigo aí, que eu vou correr. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nós tivemos aqui há um tempo atrás, eu fiz uma série de pregações sobre fé. Foi muito tempo atrás, a gente ainda estava na garagem. Quem lembra dessa pregação sobre fé? Só a Tati. Você lembra, Grace? Não lembra, Grace? Meu Deus. E nessa série de pregações, nós falamos que a fé é uma substância. Que a fé é como se fosse uma sementinha. Nós vamos entender daqui a pouco sobre isso. Uma substância que a palavra original é upostasis. Eu não sei falar grego. Quer dizer um fundamento. Uma substância, uma qualidade substancial da natureza. Uma pessoa ou coisa. Uma estabilidade de mente. Olha só, preste atenção. Firmeza. Coragem. Olha outro significado. Resolução. Confidência. Forte consciência e segurança. Então, sabendo que a fé é uma substância, que é uma segurança, uma resolução firme em algo. Eu te pergunto, como adquirimos fé? Essa pergunta foi uma pergunta que rolou lá no nosso catecismo, lá em casa. Tem a ver com a lição da semana. Nós estamos falando sobre fé o tempo inteiro. Então, quem aqui pode levantar a mão e dizer como adquirimos fé? Por favor, Cleia, responda. Por ouvir a palavra de Deus. Irmãos, essa é uma resposta que todo cristão tem que ter na ponta da língua. A fé pode vir, se eu chamar o Ines aqui, que eu estou sabendo que o testemunho dele foi poderoso ontem. Para a glória de Deus. Depois nós temos que dar essa oportunidade aqui, ó. Eu não dei hoje porque eu sei que ele gosta de falar, mas fiquei com vontade. Se eu chamar ele aqui, eu quase perdi o raciocínio, e colocar as mãos sobre a cabeça dele e dizer, receba a fé, ele vai receber? Sim ou não? Quantos aqui acham que não? Levanta a mão, porque eu quero ver. E quem acha que sim? Levanta a mão agora. Uau! Fé não vem por imposição de mãos. Não pode ser transferência de unção da fé. Fé não vem por convivência, por andar com o Paul e ele é cheio de fé, ele vai passar fé para mim. Só se for bully, pouca fé. Fé vem de uma única maneira, através de ouvir Jesus Cristo, que é a palavra. Então, quem aqui tem fé? Você tem fé em alguma coisa, eu quero te dizer isso. E para eu saber a sua fé, eu precisava andar com você uma semana. Porque a sua fé depende do que você está ouvindo. Aí eu vou dizer que tipo de fé você tem. Porque se você ouve, desculpa, só a televisão, só fica no Facebook da vida vendo aqueles vidinhos, só fica assistindo jornal,
para ver as más notícias, que aqui com muito êxito, o Hernandes disse que todo o controle está na mão do mestre. Então nós devemos ficar ouvindo? Sim, como informação, mas não o tempo inteiro. O que você faz mais durante o dia? Onde está o seu coração? Aí está o seu tesouro. E aí está a sua fé. E aí é o seu Senhor. Eu não posso. Romanos 10, 17, não precisa abrir, diz: portanto a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Quando você ouve as boas novas a respeito de Cristo, a palavra traz luz. Salmo 119, 130, corre atrás de mim na NTLH. A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Quando você é exposto à palavra e não à televisão e não às outras coisas, você é iluminado, os seus olhos são abertos, a fé vem. Mesmo a pessoa que não tem nenhum tipo de informação, pode ser o mais leigo. Conheço pessoas que através da palavra não sabia ler, aprendeu a ler. Porque a palavra de Deus é poderosa, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer faca de 2 legumes ou gumes. Ela é capaz de fazer milagre em nossas vidas. Ele já nos deu. Eu vou acelerar. 2 de Pedro 1, 3 e 4. O Senhor já nos deu todas as coisas. Versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas, preste atenção, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Irmãos, o Senhor já deu. Ele já deu tudo que nós precisamos para viver uma vida piedosa, uma vida do conhecimento completo, de viver na sua glória e na sua virtude, porque Ele nos doou todas as suas promessas. E por que então nós não vivemos, Tiago? Por que nós não vivemos, Hernandes? Por que nós não vivemos, Igor? Por que nós não vivemos, Ana? Por que não? Se Ele já fez. Se como aprendemos no catecismo, Ele já fez tudo na cruz. Precisamos fazer algo para ser salvo? Não! Ele já fez. Então por que nós não vivemos? Porque nós não temos fé. Só isso. Nós não temos fé. Somos pessoas de pouca fé. Temos fé em tantas coisas, menos no Senhor Jesus Cristo. E quando cantávamos aqui, eu bradei em alta voz, dizendo: Senhor, o Senhor que tem o senhorio. O Senhor que é o nosso mestre. É o Senhor que nós devemos confiar. Salmo, não lembro agora, 27, se não me engano, me corrija. Diz que uns confiam em carros. 20, obrigado. Outros em cavalos. Outros confiam na força do braço do homem. Outros confiam no patrão, porque se ele faltar no dia 5, no dia 20, estou na roça, não vou pagar meu carro, não vou pagar plano de saúde, e aí vai virar uma bola de neve na minha vida. Uns confiam na condição do dólar. O dólar está alto, agora estou ganhando dinheiro. Ou o inverso, agora não estou ganhando dinheiro porque o dólar subiu. Nós confiamos no cartão de crédito porque eu tenho limite, ou porque agora acabou o limite, então e agora? Nós
confiamos em coisas. Nós confiamos na instabilidade financeira. Nós confiamos na condição econômica do nosso país. E somos influenciados totalmente pela América, pela Europa. E aí vivemos nessa fé furada. Nessa fé que eu preciso ver, que eu preciso sentir, que eu preciso tocar. Dá um sinal, Senhor. Que busca a profecia, que vai na irmã da profeta, porque eu preciso ouvir algo. Ela tem que falar algo, senão eu vou morrer. Senão eu vou desistir. A palavra é suficiente. Quem crê que a palavra é suficiente? Então por que vivemos tão oscilante? Por que vivemos tão cabisbaixo, Dudu? Por que não frutificamos de maneira certa? Irmãos, nós precisamos ser confissionais. A Cris fala muito isso aqui. Crente tem que ser crente confissional. Se você for num júri, você está sendo condenado. Te pegaram na boca da botija, fazendo aquela arte. Foi preso em flagrante, pô. E aí te levaram para o juiz. Ok? Na frente do juiz você prometeu que você falaria somente a verdade, nada mais que a verdade. Nem assim, nem assim, nem assim. Põe a mão na Bíblia ainda ou que só nos Estados Unidos? Só os americanos fazem isso. Eu nunca fui num... Eu vejo no filme. Mas e aí? Mas eles falam que você tem que falar a verdade, não tem? Nunca fui... Aleluia, nunca fui pego. E aí você tem que falar E se você não falar a verdade, você pode ser julgado contra ela depois. Não é assim nos Estados Unidos? É assim também. Vai ser julgado por perjúrio. Aí você vai lá confessar. Ou dizer, não fui eu. Também é um tipo de não confessar o crime. E aí você vai lá e fala assim, ó. Eu fiz. Eu matei. Eu roubei. Eu isso, eu aquilo. Eu não fiz isso. Declara publicamente que não o fiz. É uma confissão. Você tem que falar a verdade. Por que de Cristo nós não somos assim? Por que nós não confessamos Cristo como Ele verdadeiramente é? Porque quando colocamos à prova, nós esquecemos daquilo que nós temos crido. Porque nós não somos verdadeiros. E não entendemos que a palavra é verdade e não reproduzimos ela na nossa vida. Não somos crentes confissionais. Nós somos mereréis. Fé, firmeza e colheita. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se guardarmos firmemente a confissão, se guardarmos firmemente aquilo que é a verdade, e nós declararmos isso sem vacilar, porque quando vem a tempestade a gente faz o quê? Vacila. Então a firmeza faz com que a gente colha. Porque fiel é aquele que prometeu. Irmãos, esse versículo aqui fala exatamente o que a gente vive. Por que não vive? Porque se a gente guardar a confissão, isso fala da palavra em nós. Tudo que, quando as minhas palavras estiverem em vós e eu estiver em vocês, tudo que pedirem. Então, aqui está falando exatamente isso. Se vocês guardarem firme a confissão da esperança, que é a única esperança que nós temos, chama Jesus. Sem vacilar, sem parar, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Você não vive as promessas do Senhor na sua vida, porque você não é um crente confissional.
Eu queria abrir um adendo aqui, mas não. Aperte os cintos aí. Quem está com o cinto frouxo, aperta. Aquele relógio está atrasado. Glória a Deus, ganhei 10 minutos. Vamos abrir um parênteses aqui. Quantas vezes devemos perdoar nosso irmão? Vamos ler essa passagem. Lucas 17:3. Eita Deus, vai apertar o negócio aqui agora, hein? Acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Vocês estão comigo nessa passagem? Respondeu-lhe o Senhor, Jesus, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transporta-te no mar, e ela vos obedecerá. Irmãos, eu preciso falar algo rapidinho sobre isso aqui, é muito importante. Jesus falou que se o irmão pegar contra você, você deve o quê? Perdoar. Quem está comigo, irmãos que estão com fundo? Fica difícil a atenção dos outros irmãos se nós conversarmos, porque às vezes ele fica mais prestando atenção no que você está falando, no que eu estou falando. Então preste atenção, por favor. E se você não quiser ouvir, então não atrapalhe o irmão do lado. Perdão pela parada. Jesus falou que se o irmão pecar contra você, você deve perdoar. Aí, se ele pecar 7 vezes e chegar em você, me perdoa, você deve também perdoar. Discípulos olharam para Jesus e disseram, é sério isso? Tem certeza do que o senhor está falando? Mas Jesus, o cara pisou no meu calo 7 vezes no mesmo dia. Ele fez o mesmo pecado. Imagina, o mesmo pecado. O cara te chateou. Na frente dos outros. Na frente dos outros, que é pior. Aí ele vai lá e pede perdão. Você fala, legal, vamos seguir. Aí ele faz isso 7 vezes no mesmo dia. O que você queria fazer com esse cara? Tipo catar aqui assim, ó. Vou fazer isso na frente dos outros, pra você ver aqui, pra você não fazer mais. Jesus falou, não. Se mesmo assim, você tem... Mas falta uma coisa para isso acontecer. E o que nós precisamos para fazer isso? Fé. É só através da fé, irmão, para perdoar. E aí eu te abro outro parênteses aqui. Sabe por que a gente anda magoadinho? Chateadinho? Querendo bater, né? Teve um irmão aí que quis bater. Sabe por quê? Porque a gente não tem fé, irmãos. A gente precisa de fé. E olha aqui, eu quero diferenciar aqui a amoreira da mostarda. Presta atenção que a mostarda, irmãos, eu não tenho certeza disso, mas a pessoa que falou disse que foi numa faculdade descobrir isso. Ele ouviu falar que a mostarda é a única semente que não pode ser híbrida, que ela não pode ser cruzada. É a única semente que, se você fizer alguma coisa genética, porque as sementes são transgênicas, tem várias sementes, a soja, o milho, e a mostarda, obrigado, ela não aceita. Então não é nem tanto, Jesus nem tanto usou por causa do arbusto, que é pequeno, que não cresce, mas pelo fato do grão de mostarda ser verdadeiro, puro, não aceita ser mudado, transformado, porque a palavra do Senhor é real, é verdadeira, ela não muda. Então, se você tiver
um grão, a fé do tamanho de um grão, que não se mistura, que não tem como ser multado ou mereréu, como se diz, né? Você tem uma fé genuína. Se você tiver fé em Cristo, sem mistura, você é capaz de perdoar 70 vezes 7 por dia. Quem tem aqui a fé do grão de mostarda? Ninguém levanta a mão, porque vocês são tudo mereréu. Pela fé. Levantem a mão, irmãos, levantem a mão! E a amoreira, irmãos, aqui representa, sabe o quê? Essa semente que pode ser transformada. A amoreira também representa a mágoa. Porque ele falou assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, essa fé genuína, essa fé pura, essa fé em Jesus Cristo, essa fé que não é misturada, você vai dizer, eu perdoo, e na mesma hora, preste atenção, na mesma hora, essa mágoa vai ser jogada no mar. E o mar diz o quê? Esquecimento. Não traz mais mágoa, não traz mais machucado. Pode ser 10, 30, 50 vezes. Se você tiver essa pequena fé e falar, sai, ele sai na mesma hora. Glória a Deus. Aleluia. Outra. Abra comigo Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê, se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, credes que receberei, e será assim convosco. E quando estiver orando, olha só, preste atenção, se estiver alguma coisa contra alguém, perdoai. Porque para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoares, também o vosso Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Irmãos, existem montes que precisam ser transportados. Existem montes que precisam ser tirados e ser lançados ao mar e nunca mais voltar na sua vida. Mas sabe talvez por que você não deixa esses montes sair da sua vida e ele fica lá como uma barreira que não deixa você andar? Por causa de mágoa, por causa de falta de perdão, por causa de falta de fé. Porque você não leva o que a palavra de Deus diz a sério. Estou indo para a segunda parte, irmão. Diga misericórdia. Então vamos exercitar nossa fé. A Cris falou aqui há pouco sobre exercícios. Eu sei que é retórico, obrigado. Mas existe maneira de ter fé através do exercício? Só se for pelo exercício da oração. Declarando a palavra. Irmãos, eu preciso falar isso. Abra aí, dedinho, não. Lip. 1 de Timóteo. Só deixa aí reservado, não abre ainda. Não libera. 1 Timóteo 4:8. Eu estou ensaiando, eu falei para a Cris isso, que eu quero acordar cedo. Eu vi uma reportagem que se eu fizer 50 flexões por dia, uau, meu corpo vai mudar, eu vou ficar mais saudável. De manhã eu vou acordar. É difícil, Jesus, me ajuda. Só por fé mesmo isso para fazer, só fé. Se fizer, mas você tem que ser gradativo. Comece fazendo 10, depois 15, até você alcançar as 50. E aí você depois fazer 50 todo dia. Toma aí um desafio depois de ler a palavra, depois de fazer o devocional. E aí sim faz a flexão. Eu estou aqui ensaiando, tem uma semana que eu estou tentando. Eu falo, agora eu vou. É bom o exercício? Mas olha o que diz o Timóteo. Abra comigo, Timóteo. O que ele fala aí? Ó? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque
Porque tem a promessa da vida, que agora e que há de ser. Desculpa os irmãos que fazem exercício, vocês podem fazer. Eu estou querendo fazer. Mas se você faz o exercício, antes de fazer o devocional, antes de ler a palavra, antes de fazer o que é essencial, não o que é urgente, né, mano? Guarda esse versículo aí. Ju, você faz o devocional primeiro, né? Pelo amor de Deus. Chitoco, você também, né? Pelo amor de Deus, hein? É Deus em primeiro lugar, depois o corpo. Tem o marido, tem outras coisas ainda, depois o corpo. Tá bom. Desculpa expor vocês, mas é só para ficar como ensinamento. Eu ouvi uma psicóloga essa semana, que ela falou uma coisa, irmãos, que fala sobre exercício. O que o psicólogo faz, irmãos? Quem já foi no psicólogo? Levanta a mão. Foi bom para você? Foi legal? Um pastor, de certa forma, é um psicólogo, não é, pastor Álvaro? Misericórdia. Ele escuta. Eu costumo ouvir muita pessoa e eu fico, Senhor, eu não posso dispensar essa pessoa aqui só falando. Apesar de só ouvir, já abençoa. E aí ouve, aí depois você ora, aí Deus dá uma direção e a pessoa vai, uau, obrigado. Às vezes você falou, não falei nada, você leu uma palavra. Quem aqui já aconteceu isso? E o cara estudou tanto para te ouvir só. Você pode. Brincadeira com os psicólogos. Mas não é isso que acontece quando você vai no psicólogo? Sua mãe pode estar me ouvindo, ela vai ficar nervosa. Você vai lá, descarrega. E aí ele fala assim, com a expertise que ele estudou, ele fala assim, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, você precisa mudar isso. Ó, os gatilhos, fala do gatilho. Sabe isso que tá acontecendo? É quando você entra no banheiro, quando você fala com a sua esposa, quando ela te manda uma mensagem, aí o gatilho já vem, aí você já, você se perde. Ó, eu não sou psicólogo não, mas eu ouço esses caras aí. E aí você fala, uau, como é que ele sabe disso? Aí você sai de lá, meu Deus, eu preciso visitar esse psicólogo todo dia, minha vida ia mudar, e ele fica rico. Você sabia que nesse tempo, os psicólogos estão faturando horrores? Estão ficando ricos, né? A sua mãe ainda não. Por quê? Porque estamos na doença do século 21, que é depressão. Então, para resumir, irmãos, você fica lá, e ele te dá uma palavra de conselho, de direção, você sai de lá, pau. Minha vida vai mudar. Só se eu continuar vindo, né? Porque se eu parar de vir, não vai continuar. Pois é, irmãos, e uma psicóloga falou exatamente isso que eu vou te falar agora. Olha o segredo. O segredo de ter que pagar menos para os psicólogos. Desculpa, irmã, os psicólogos. Ela falou assim, irmão, se você for alguém de oração e orar, porque quando você ora, você está pedindo uma consulta com seu pai, e que é alguém que tem mais expertise do mundo do que ele, você fala todos os seus problemas, você fala todas as dificuldades, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos levar a ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Você fala, usando a palavra, porque você é um cara que lê a palavra, e a palavra do Senhor diz que nenhum mal chegará na minha tenda, e a palavra do Senhor diz que ele levou sobre si toda a enfermidade, Senhor, então leva a minha enfermidade, o meu medo o Senhor carregou na cruz, Senhor, leva o meu medo. Diz que nenhum justo ia mendigar o pão, porque o Senhor está conosco. Você meditando a palavra e falando com Jesus, as suas dificuldades, os seus medos, os seus anseios, tudo. E aí depois você fica em silêncio. Aí você fala, uau, você começa a ouvir Deus. Você começa a ouvir o psicólogo mais perfeito de todos, Jesus Cristo, que é a palavra, que tem palavra de bênção, palavra de conforto, de paz e de cura. E aí, irmãos, você sai dessa consulta muito melhor do que você entrou. Então por que você não ora?
Você não tem tempo para falar com o pai. Desculpa os irmãos que oram pouquinho. Você devia orar mais. Com seu amigo você fala 4 minutos? Com seu amigo você fala 2 minutos? Você faz tudo o dia inteiro, aí chega lá, paga uma promessa ou pega o voucher para não ser arrancado do grupo. A oração vai fazer você crescer. Irmãos, eu preciso correr. Eu queria falar muito mais coisa. Qual é o contrário da fé? Muito bem, Lu. Incredulidade. Nós somos muito incrédulos. A palavra do Senhor diz em Lamentações 3:39: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Tá bonito, tá rápido, hein? Isso aí. Eu falei isso com os homens e aqui o Hernandes citou isso aqui hoje. Oséias 4:6. Abra comigo. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdotes, você é sacerdote na sua casa. Seja você homem, seja você mulher. Você é sacerdote na sua casa. Rejeitai o conhecimento. E que é o conhecimento? Jesus, a palavra. Também eu te rejeitarei. Para que não sejais sacerdotes diante de mim. Ele vai te lançar fora e não vai ser mais sacerdote. Visto que esqueceu da lei do teu Deus, também esquecerei de você, olha a colheita, e esquecerei dos seus filhos. Veja como é sério. Sacerdote, você tem responsabilidade. Olha que Pedro aqui, Pedro para mim, Pedro, você citou Pedro aqui várias vezes, Pedro, acho que é o cara que sabe dizer sobre isso, que eu vou falar agora. Olha os conselhos dele. 1 de Pedro 2:11. Irmãos, eu vou correr, eu prometo. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Aqui eu preciso abrir um parênteses, não queria, mais preciso. Você é peregrino, você é forasteiro, viu, Hernandes? Nós estamos aqui de passagem, nós vamos, esse tempo é passageiro, nós perdemos tempo com muita coisa, e nós não devemos questionar muito Deus, nós temos que cumprir a nossa missão, Hernandes, e só! Porque o que vale é o que vai ser, não o que é agora! Você é forasteiro, você não está aqui para fazer algo, para ser rico, para conquistar, para ser grande empresário, não! Você está aqui para glorificar e adorar e depois reinar com Ele eternamente. A nossa vida não é essa. Seguindo. Vou ler de novo. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplo em vossos procedimentos no meio dos gentios. Você às vezes parece com os pecadores, você se lembra a eles e não um exemplo para eles, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, e isso aqui eu preciso abrir outro parênteses, porque as pessoas falam mal de você, viu? Quero te dizer isso. Você é muito caluniado quando você está na verdade. Então, vão falar de mal de você. Mas, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Aleluia. Aleluia. Eu fiz uma pergunta, a gente teve uma discussão nossa, nosso catecismo. Dona Odete estava lá, ela está em casa, minha sogra querida, obrigado por cuidar de mim. Nós fizemos uma pergunta aqui, e essa pergunta eu quero trazer para você, irmãos. Segura um pouquinho, por favor, segura um pouquinho. Nós somos salvos pela graça, amém? Salvo, não precisa fazer nada. Como é a pergunta mesmo? Me ajuda que eu esqueci dessa semana.
Você precisa fazer algo mais para ser salvo? É mais ou menos isso, né? Não! Porque Jesus já fez. Então nós não precisamos fazer mais nada. É isso. Quem concorda comigo? Não precisamos fazer mais nada. Jesus já fez. Lembra da lição passada? Qual que era? Falava de justificação e... Então você é justificado para santificar. Vamos lá. Olha só o que John Piper... Eu descrevi isso porque eu ouvi ele falando num áudio. Uma tradução, na verdade. Escuta essa frase de John Piper, por favor. A pergunta dele é: somente a fé é necessário para a salvação? Somente a fé é necessário para a salvação? Disse John Piper, perguntando. Escuta. A batalha pela obediência é absolutamente necessária para chegar ao céu. Escuta essa. Porque é a luta da fé. É necessário porque é a batalha contra a incredulidade. Presta atenção. Não existe duas batalhas. Não. Como se houvesse uma para a salvação e outra para recebermos galardão. Nós fazemos boa obra e nós vamos ter nossa coroa cheia de pedrinha. Não existe isso. Quem concorda? Pode levantar a mão. Não concorda? Só o Hernandes concorda. Legal. Peguei vocês? Não existe duas lutas. Existe uma luta só. Perdi. Existe apenas uma batalha. A que faz começar e é a mesma que faz chegar e terminar. Uma só. A que te faz receber e que te capacita para continuar e que te faz ser glorificado. Se chama uma só: fé. Porque através da fé nós recebemos a graça e a graça nos capacita. Então, aperte aí os cintos, 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8. Meu Deus, acho que eu vou pular uma parte aqui. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continue progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções, meu Deus, vos demos da parte do nosso Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com os desejos da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda e nem defrauda o seu irmão. Eu sei que aqui, irmãos, está falando de promiscuidade sexual. Mas prostituição pode ser outros tipos de prostituição. Aqui o Senhor nos chama à santidade. Mas em resumo, irmãos, eu quero dizer que nós somos pessoas incrédulas. Nós não caminhamos para a salvação. Porque se você vive com dúvida ou misturando a sua fé, você caminha na incredulidade e não no caminho da salvação, e sim da destruição. Porque, irmãos, aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creiam que Ele exista. Então agora eu caminho para o fim, a última parte, prometo. 1 de Pedro. Cinco. Versículo 8. Sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor,
como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada pelo mundo. Segura essa aí. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de ter sofridos um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Preste atenção. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Preste atenção, que aqui existe uma lição que você não pode perder. Não pode perder. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, seu adversário, anda ao derredor como um leão. O que o leão come? O que o leão come? O que o leão come? A pergunta, o que o leão come? O que o leão come? Não, nesse caso aqui ele come a sua fé. O leão está como um derredor tentando minar a sua fé, porque ele sabe, se você tiver fé, ele não tem vez. Ele está, jogando, e aí toda vez que ele consegue, ele come sua fé, ele come, e aí ele resistir firme na fé. E como nós resistiremos na fé, se nós não conhecemos a palavra? Resistir firme na fé, irmãos, na fé. Vai piorar, presta atenção, Lucas 22, 31. Olha só Pedro, Lucas 22, 31 ao 34. Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás, e eu preciso abrir aqui, Satanás está pedindo, deixa eu peneirar a Cris. Acho que já está peneirando. Deixa eu peneirar o Igor. Deixa eu peneirar a Lu. Deixa eu peneirar a Cleia. Deixa eu peneirar o Tony. Deixa eu peneirar a Lid. Deixa eu peneirar o Hernandes. Satanás está reclamando, deixa eu peneirar. E eu quero abrir um parênteses aqui, Satanás pode até pedir, mas se Deus não quiser, John Piper diz a mesma coisa, que diz que Satanás é empregado de Deus. E o Senhor permite que você seja peneirado. Talvez você está sendo peneirado. E eu estava preparando essa mensagem, irmãos. E eu falei, Senhor, o ano da colheita, eu acho que é o ano da peneira de novo. É o ano do sofrimento. Porque para colher tem que sofrer. Uau! Salmo 126 que a gente leu no começo. Vai semeando com lágrima, vai voltar com os feixes. Presta atenção, versículo 32. Olha só que Jesus diz, Filipe, segura essa. Eu, porém, roguei para ti, para que a tua fé não desfaleça. Pode me peneirar, porque se eu estiver em Jesus, a peneira, sabe o que acontece, irmãos? A peneira, o diabo traz a peneira e joga você ali, e começa. Nesse caso, a fé fica e o diabo joga fora. Agora, quando a peneira passa, como pelo fogo, afunila, afina, você é provado e atestado como aprovado para Deus. É necessário sofrer. Vamos seguir aqui. Não desfaleça, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conhece, antes que o galo cante. Pedro achava que estava pronto.
Mas era necessário que ele fosse peneirado. E eu podia falar de Jó aqui, né? Que é cara que mais foi peneirado do que Jó? Irmão, a Bíblia fala de Jó de uma maneira... E é interessante que eu até coloquei um trechinho aqui, ó. Jó, na reunião lá dos Deus com os anjos, aí Satanás estava rodeando por aí, chegou. Aí Deus quis peneirar Jó. Falou assim: tem visto o meu servo Jó? Homem temente, se desvia do mal, cara bom. Tem visto, Jó? Tem visto, Satanás? Oh, também, né? É de balde. Com certeza. O cara é abençoado. Ele tem tudo. Irmãos, enfim, para resumir, que eu já estou caminhando para o fim, 13 horas. Deus permitiu que ele fosse peneirado. E a Bíblia diz assim, cadê o manteca? Falava, todo mundo veio trazer notícia. Estava lá seus filhos dançando, pulando, comemorando, festejando. De repente veio do céu um fogo, de repente caiu a casa, e aí chegava dando notícia. Quando ele acabava de dar notícia, a Bíblia diz assim, falava este ainda quando veio outro e disse. Falava, foi quantas vezes eu anotei aqui? 5 vezes, irmão, 5 vezes. Quando aconteceu uma coisa ruim, logo em seguida veio uma pior. Quando aconteceu outra ruim, falava esse ainda, quando de repente veio outro. Irmãos, eu quero falar isso para você, talvez você está nessa situação de Jó. Nem se compara, né? Mas tudo bem. Que você está vindo coisas em cima de coisas. Você recebe pauladas em cima de pauladas. Nem passou por uma, já começa a outra. Misericórdia, Deus. Eu não vou aguentar. O Senhor te peneira como peneirou Jó e Pedro, para que no final, como aconteceu com Jó, teve um pior ainda, que foi a mulher dele. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas no final de tudo, Jó falou assim: eu achava que te conhecia. Irmãos, e eu quero finalizar aqui, eu quero ler um texto para finalizar, mas o segredo da nossa fé, de viver exatamente o que Deus quer, em meio a sofrimento, pensando na eternidade, é conhecer a Deus. E nós só podemos conhecer a Deus, irmãos, se for através da sua palavra, seja ela lida, ouvida ou orada. Irmãos, é um segredo que todo crente tem que carregar embaixo do seu braço, seja ela física ou digital. Você precisa se dedicar à palavra que traz fé e quebra toda a incredulidade. E só assim sereis efetivo. E não vamos olhar para a dificuldade nem para o sofrimento, e não vamos ficar pedindo explicação. Por quê? Porque Deus é bom e Ele sabe o que faz. Porque essa leve e momentânea tribulação tem peso de glória e é para a eternidade. 1 de Pedro é um texto longo, mas eu quero ler e nós encerramos aqui. 3 ao 25. Preste atenção. A partir do 3. É uma leitura longa, irmãos. Eu queria que você prestasse atenção na leitura. Eu não sou um cara muito bom de leitura, mas preste atenção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para a sua viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, eita Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, seja necessário
sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, eita, depois que passar pela peneira, muito mais preciosa do que ouro perecível, não tem dinheiro, não tem bens, não tem nada que se compara, mesmo apurado pelo fogo da peneira do Senhor. Eu não posso perder. Redundem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Santidade. A quem, não havendo visto, há mais, é fé. Eu não vi, mas eu creio. No qual, não havendo, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da sua alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nelas estava a dar de antemão o testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre as glórias que os seguirão. Uma respirada. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, falando dos antigos, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos gostariam de examinar ou de prescrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, preste atenção, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente pela graça, pela fé, que em vós está sendo trazida na revelação de Jesus, de glória em glória, até chegar à imagem de Cristo. Santificai-vos, santo, 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 cada dia mais perto dele, mais parecendo com ele, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente em nossa ignorância, em vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornais santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Aleluia. Ora, se invocai como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da sua peregrinação. Oh, forasteiro, você não é daqui. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata e ouro, que colocamos nossa fé, que fomos resgatados pelo vosso fútil procedimento. Nós é ruim mesmo. Como vosso pai vos legaram. Isso aí veio de geração, e você chegou até você. Você é ruim porque seu pai foi, porque seu avô foi. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de nós, por amor de vós, porque por meio dele tendes a fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja onde? Finalizando, irmãos, último pedaço, 22. Tendo purificado a vossa alma, irmãos, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal e não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Diga, ardentemente. Pois fostes regenerado não de semente corruptível. A fé é a única semente que não cabe nenhuma corrupção,
mas incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, que é o quê? A verdade. O qual vive e é permanente. Preste atenção para encerrar, 24. Pois toda a carne é como erva. Toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca a erva, cai a flor. Mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que de vós foi evangelizada. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Eu ia falar na garrafa. Fica em pé. Aleluia. 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 Deus, põe a mão sobre o seu coração, feche seus olhos, faz aí o que você quiser. Mas medite nesta palavra de oração. Senhor, que toda incredulidade em nossos corações caia por terra. O Senhor tem revelado em nossas vidas, e hoje enaltecida por esta palavra, que o Senhor ministrou muito forte ao meu coração, que nós temos que ser o homem da palavra, o homem da Bíblia, o homem que conhece a verdade, que liberta. Eu oro aqui, Deus, aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo, que fazem parte do corpo, a qual eu faço parte, a qual você faz parte, possa ter amor, respeito e reverência pela palavra. Abre seus olhos. O Senhor colocou no meu coração aqui de fazer um compromisso. Você não é obrigado, mas eu como líder, eu te convoco a fazer. Ninguém é obrigado a nada. Levante sua mão comigo. Diga: eu me comprometo a colocar o Senhor em minha vida, aonde o Senhor tem que estar. Eu me comprometo, você que está em casa, também repita comigo. Eu me comprometo a ler a palavra do Senhor todos os dias da minha vida. Eu me comprometo a ser, você fala mulher, nós falamos homens, ser um homem de oração. Irmãos, você fez um compromisso. Pode abaixar sua mão. Irmãos, você não deve mais por sobrevivência, para que a sua fé aumente, para que Satanás como leão não roube a sua fé. E quando ele for peneirar, porque você vai ser peneirado, não tem como, você está sendo peneirado. Você não perca a sua fé e não se desfaleça. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Em nome de Jesus, louvemos ao Senhor porque Ele é digno. E depois encerramos. Não tem a ceia.